braços é o melhor lugar. Cante Jesus, Jesus, vem me abraçar. Em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar. Em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços nada vai me separar. Cante isso com alegria. Do teu amor, do teu amor, nem a morte e nem as coisas boas aparentemente vão nos afastar de ti, Senhor. Do teu amor nada vai me separar. Do teu amor, nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus, vem me abraçar. Em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar, é onde eu desejo estar. Vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar. Em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços, cante, leva-me a viver tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Jesus, vem me abraçar. Em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar. Em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Pai, mais uma vez, Senhor, estamos em sua presença para te louvar e engrandecer o seu santo nome, Senhor. Pois só tu és digno, Senhor, de toda honra, todo louvor e toda glória para sempre. Senhor, recebe, Senhor, cada louvor que foi preparado para ti, Senhor. Que o Senhor venha abençoar o seu povo, Pai. Traz em segurança aqueles que ainda estão a caminho deste santo lugar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nossas vidas, pelos livramentos que o Senhor tem dado ao seu povo, Pai. Muito obrigado pela sua fidelidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito dentro deste ministério, dentro de nossas famílias, Senhor. Muito obrigado por cuidar de nós todos os dias, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado
nós possamos, Senhor, estar cheios do Seu Espírito Santo a cada dia, aprendendo a cada dia mais de Ti, Senhor, para que a Sua palavra ganhe alma, Senhor, não só dentro da igreja, mas também no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Que o Senhor coloque, Senhor, em nossas bocas as palavras certas, Senhor, em nosso coração, a Sua palavra, Senhor, para que o Evangelho continue trazendo almas para serem salvas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, mais essa noite, mais essa quinta-feira profética, Senhor, para clamarmos, Senhor, em prol de nossas famílias, Pai. Pai, vai de encontro a cada lar, Senhor. Veja o que cada um necessita, Pai. Entra com o Teu poder, com a Tua unção, com o Teu amor, Pai. Quebra todas as cadeias, Pai. Todo estado difícil, toda doença, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Toda depressão, toda ansiedade, tudo aquilo que aflige a saúde do Teu povo, Senhor, que seja quebrado em nome de Jesus. Vai de encontro, Senhor, aos casamentos, aos relacionamentos, Pai. Abençoa, Senhor, os casamentos, que os casais possam ser unidos, abençoados e fiéis uns aos outros, Pai. Abençoa os nossos filhos, nossos parentes, familiares, Pai. Faz a Tua obra no meio da Tua família, Senhor, que é bênção de Deus, Senhor. Quebra tudo aquilo que não provém do Senhor no meio das nossas famílias, Pai. Protege todos nós, Senhor. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, nós Te adoramos, Deus. Te adoramos. Te adoramos. Não consigo ir além do Teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar dentro de Você. O ouro eu consigo só admirar, mas Te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Cante. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante. Cante, igreja, você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui, Ele não desiste de você. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore, não desanime. Talvez você esteja desanimado por alguma coisa e o Senhor diz pra você: usaram que o ouro puro de Ofir. Se você não desista, Ele está aqui, vai te ler. Se o mundo te fizer cair, não consigo ir além do céu. Tudo que eu consigo, cante. Dentro de você. O ouro eu consigo, mas te olhando eu posso. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não
consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou no início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você tem, que você possui. Isso é mistério. Levante de suas Deus mãos agora aos céus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Esse mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Ele está aqui pra te ler. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho E reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Você desistiu, não vai desistir. Ele está aqui E pra te ler, se o mundo te fizer cair. Aleluia, adore a Deus. Vai adorando ao Senhor nessa hora. Isso, adore o Senhor com tuas palavras, porque Ele está aqui nesse lugar. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Você também pode sentir Ele te tocar, Ele te purificar. Diga: perdoa minhas falhas, Deus. Perdoa os meus pecados, Deus. Diga: Senhor, me santifica nessa noite. É noite profética, é noite de comunhão, é noite de adoração, é noite de buscar a face do Senhor, aleluia, e de dar glória, glória pelo que Ele tem feito, pelos livramentos, pelos milagres. Pode dar glória, pode falar em línguas estranhas, pode exaltar o nome dEle nessa noite. É noite de bênçãos, é noite profética, de comunhão, de adoração, de renovo, de fortalecimento. Vem, vem Espírito Santo, chama por Ele, diga: encha a minha vida, Senhor. Diga: encha o meu coração agora. Encha, encha, encha. Aleluia, Senhor, é uma noite do Espírito Santo. É uma noite do Espírito Santo falar o nosso coração. Aleluia. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele nós vamos confiar. Ele é o nosso começo, meio, fim. Ele está aqui nessa noite. Ele é o nosso Deus, é a nossa fonte. O nosso destino é o Senhor. Aleluia. Quando nós pensamos em parar, quando nós pensamos em olhar para trás, quando nós pensamos em desistir, temos que lembrar que existe um Deus que está olhando para nós. Um Deus que está estendendo a mão e dizendo: meu filho, minha filha, você quer parar, você quer desistir, você quer olhar para trás, mas eu estou com você. Ainda que as pessoas tenham te abandonado, eu, Senhor, te digo: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eu estarei com você. E o fogo não vai te queimar, não vai te queimar, não vai te queimar. Aleluia, aleluia, Jesus. És a fonte, meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. És tudo. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para Eu trás. penso em desistir, E quando eu
eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte, nem a vida, diga. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Oh, como eu preciso Nem a morte estar e nem a aqui. vida, vamos. Nem a morte e nem a vida, Nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Oh, como eu preciso estar aqui. Oh, 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 oh. És a fonte, vamos do começo. És a fonte, meu destino. Começo, meio e fim. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para Eu penso em desistir, trás. não desista não. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Oh, como eu preciso estar nem a morte aqui. nem a vida. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Oh, como eu preciso estar aqui. Te adoramos, Senhor. Que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Precisamos da tua presença, precisamos do teu Espírito, precisamos da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor bem forte, queridos. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, queridos. Boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Quem está feliz de estar aqui hoje, diga amém. Uma noite maravilhosa da presença de Deus. Deus está aqui, amém, queridos. Daqui a pouco nós vamos orar mais, buscar Deus, clamar pelos nossos pedidos, nossos propósitos. Mas deixa eu fazer antes de trazer uma palavra, uma oração pela tua vida financeira. As irmãs vão passar envelope do dízimo e de oferta para quem está precisando. Levante a mão quem precisar da máquina para passar um cartão, fique à vontade. Eu vou entregar meu dízimo hoje, pastor. Eu tenho explicado que dízimo e oferta é gratidão e honra. Você entrega o dízimo pela gratidão que você tem a Deus
por ter te dado um salário e a oferta também. Então você que precisa aí do papel do Pix também, peça. Pastor, vou fazer um Pix. Muitos já até guardaram, já salvaram no seu celular. Você que está pela internet, pelo YouTube, faça um dízimo, uma oferta aí nesse Pix que está na tela. Fique à vontade, Deus vai te prosperar grandemente, em nome de Jesus. Você que precisar da máquina, passar o cartão, pastor, vou levar o envelope para trazer depois. Pega, já deixa o envelope de dízimo guardado e o envelope de oferta. Glória a Deus. Hoje esquentou um pouquinho mais, não esquentou? Mais do que antes? Ontem estava mais frio, né? Tá gelada a mão? Tomar um chá lá na saída. Fazer um chá de gengibre. Quem gosta de chá de gengibre? Né? Bom, né? Hã? É. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe envelope de dízimo, de oferta, segure. Coloque no coração. Pai, abençoa todos. Dizimistas, ofertantes. Os que estão sendo fiéis hoje já tinham sido e serão até o final do mês. Os que fizeram por Pix, pela internet. Que todos venham prosperar grandemente. Que Deus multiplique na tua vida 100 vezes mais, em nome de Jesus. Digam amém. Amém. Coloque na salva quem trouxe aqui na igreja, em nome de Jesus. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Queridos, domingo agora nós vamos ter 2 cultos do avivamento. Coloca aí, vai ser 9 da manhã e à noite também. Vai ter 9 e 18. Domingo agora, dia 17, avivamento. Isso. De manhã eu não entreguei essa folha não, mas eu entreguei pessoal da noite. Pega aqui para mim, irmãs. Domingo eu quero que todo mundo traga uma folha dessa escrito. Qual área da tua vida você quer um avivamento? Saúde, família, espiritual. Entrega lá para todo mundo. Quem não tem, passa aqui na frente. Quem pegou domingo à noite eu entreguei só domingo à noite. Pega essa folha, escreve. Qual a área da tua vida você quer um avivamento? É na minha vida financeira, sentimental, profissional. Escreve e me traz domingo. Ou 9 da manhã, ou à noite, ou às 18. É o domingo do avivamento. Quem precisa aí de avivamento? Avivamento, amém? Nós precisamos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Pode guardar. Então domingo 9 da manhã e 18 horas. Pega a sua Bíblia agora, queridos. Abre em Lucas capítulo 15, versículo 11. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Queridos, eu estava meditando esses dias numa frase que eu ouvi. E Deus então me deu várias passagens bíblicas que eu quero compartilhar algumas aqui com vocês. A frase é a seguinte: Deus demora para fazer algo de repente. Amém? Repita comigo: Deus demora para fazer algo de repente. Vamos pensar nessa frase agora. Deus demora para fazer algo de repente.
Então, quando eu ouvi essa frase, Deus foi trabalhando no meu coração e me explicando isso. Deus demora, o que significa? Processo. Diga processo. Há um processo antes do milagre acontecer, em todas as áreas. Então, talvez você está hoje querendo uma resposta de Deus, e talvez ela está demorando, porque você está vivendo em um processo. Só que quando menos você perceber, de repente acontece um milagre. Só que você tem que tomar cuidado nesse processo. E às vezes o processo pode demorar um pouco, porque Deus pode estar nos preparando. Às vezes o que eu estou querendo, eu não estou preparado para ter. Eu não estou preparado. Existem pessoas que elas querem ter, querem um carro, mas primeiro você tem que se preparar para dirigir. Quero uma família, primeiro eu vou me preparar para ter. Eu quero entrar naquela empresa. Às vezes Deus não te deu ainda para te preparar primeiro, porque talvez quando você entrar, você vai se frustrar e sair e querer voltar para onde você estava. Porque você, não é porque o lugar é ruim, era até melhor, só que você não se preparou. Nós temos aqui a passagem do filho pródigo, você conhece. Ele pediu para o pai a herança. Eu quero a herança e quero ir embora. O erro nem foi pegar a herança, foi não estar preparado. Ele não estava preparado. E o que aconteceu? Lucas 15:11. Pode pôr na corrigida, por favor. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastou o quê? Diga, gastou tudo. Por quê? Porque ele não estava preparado. A herança, ele ia receber essa herança, não era aquela hora. O pai ia preparar ele para entregar, só que ele não quis se preparar. Então às vezes Deus está te preparando para receber algo que, se você receber hoje, você vai perder. Então ele recebeu antes e perdeu. Deus está nos preparando no processo. E o segundo motivo, por que às vezes demora? Porque às vezes o que você quer está demorando, porque Deus está preparando outra coisa. Às vezes o que você está querendo, Deus não vai dar. Deus está preparando outra coisa. E às vezes nós estamos pensando que Deus está demorando. Só que Deus não está demorando. É que Ele não vai dar o que eu estou querendo. Ele está preparando outra coisa. E quando eu te digo isso, eu lembro de José. O José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele então foi injustiçado na casa de Potifar. Estava numa cadeia. E de repente, 2 homens estão ali presos. Têm sonhos, o copeiro e um padeiro. E o José, Deus dá uma iluminação para ele, que ele revela os sonhos. E ele fala: ó, o padeiro, daqui 3 dias você vai morrer. E o copeiro, você vai ser honrado. Você vai voltar para a posição que você perdeu. Aí ele fala: copeiro, o padeiro, você vai morrer. Copeiro, quando você sair amanhã, estiver diante de Faraó, lembra de mim. Fala para ele que tem um jovem lá, aqui, injustiçado, que eu não fiz nada com aquela mulher do Potifar. Eu fugi. Eu não fiz nada, ela mentiu.
E o copeiro falou: tudo bem, claro que eu vou fazer, você revelou meu sonho. O copeiro sai e chega diante de Faraó. E ele nem se lembrou de José. Ele foi honrado, esse copeiro. Vamos lá em Gênesis 40, versículo 21. Gênesis 40, versículo 21. Olha o que diz: e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu copo na mão de Faraó, mas ao padeiro enforcou, como José havia interpretado. 23. O copeiro, porém, leia, não se lembrou de José, antes se esqueceu. O copeiro estava agora do lado do homem mais poderoso e nem se lembrou. Só que era plano de Deus isso. Por quê? Porque Deus estava preparando outra coisa. E às vezes Deus está preparando na tua vida outra coisa. Por isso que pessoas estão se esquecendo de você. É Deus que está fazendo pessoas se esquecer de nós. Porque Deus está preparando outra coisa. E às vezes é algo maior, é algo melhor. Porque o José, o que José queria? O José, ele era gerente da casa, como se fosse um governante. Ele era como se fosse, ele era o chefe da casa do Potifar. Ele era como se fosse um gerente daquela casa. A profissão que ele tinha agora era de gerente. Então, ele na cadeia, o que você acha que ele pensava? Se eu sair daqui, eu vou arrumar um emprego. De quê? Do que ele trabalhava? Gerente. Ele não era o gerente? Governante? Ele controlava tudo na casa. Então ele tinha aquela experiência. Se eu sair daqui, eu arrumo em outra casa, não de Potifar, mas de outra casa, eu vou arrumar um emprego. Meu currículo é bom, ó, tantos anos de experiência, eu vou ser um gerente. Só que Deus falou: você vai ficar mais um pouquinho aí na cadeia, porque quando você sair, você não vai ser gerente, você vai ser o governador de todo o Egito. Então, José, você vai esperar um pouquinho mais. Você quer sair para ser gerente, mas vai demorar um pouco mais, porque você não vai sair para ser gerente, você vai sair para ser governador. Você está entendendo? Porque tem algo que está demorando na sua vida. Porque talvez o que está demorando, não é que está demorando o que você quer, está demorando algo muito maior do que você quer. E vai acontecer. Ainda que as pessoas estejam te esquecendo de você, não tem problema. No capítulo 41, olha só: e aconteceu o que? Ao fim de quanto tempo? 2 anos inteiros. Depois de 2 anos, o faraó, ele então sonha. E Deus já tinha preparado esse plano de quê? De Faraó sonhar, para que o José interpretasse e fosse colocado como o governador daquela terra. Então, se o José, ele sai, se o copeiro lembra dele, ele ia sair para ser gerente, mas o faraó ia sonhar só depois de 2 anos. Existem peças que Deus ainda não formou. Tem peças que Deus ainda não formou. Então Deus falou comigo aqui que tem coisas que Deus ainda não fez. Imagine você tá andando você tá daqui ali, ó. Eu preciso chegar naquela parede e não tem chão aqui. Não tem chão, é um abismo. Eu posso ir andando. Se eu andar, o que acontece? Eu caio e morro. Então eu espero, eu levanto o pé, Deus coloca o chão, aí eu piso. Levanto outro pé, Deus coloca mais um pedaço de chão. Você está entendendo? Então,
eu não posso pisar se Deus não colocou a peça ainda. Então tem lugares que você vai chegar, mas Deus não colocou ainda as peças. Tem lugares que você vai acessar, mas Deus ainda não colocou as peças. E Deus vai colocar peças fundamentais que vão te levar a lugares onde você nunca imaginou de chegar. Se prepare. Então o José, ele tinha que esperar a peça chamada Faraó sonhar. Quem está entendendo aí? Ele tinha que, antes de sair da cadeia, a peça Faraó sonhando, Deus tinha que colocar. Ele não podia sair antes. E quando ele sai, o Faraó sonha e manda chamar. E aí o copeiro lembra. Chama o José, José interpreta o sonho e Faraó fala: você agora é o governador dessa terra. Ele que sairia 2 anos antes para ser gerente, sai 2 anos depois para ser governador. E às vezes a gente não entende porque está demorando. O que você prefere? R$1.000 hoje? Se alguém te der R$1.000 hoje, quem fica feliz aí? Só a metade? Eu fico, então joga para cá. Quem não fica? Mas você prefere ganhar R$1.000 hoje ou R$100.000 daqui a 1 ano? O que você escolhe? Você vai ficar 1 ano com 0. O que você prefere? Você prefere R$1.000 hoje, já pegar o dinheiro, ó, as notinhas na mão, 1.000, ou ficar 1 ano com 0 no bolso, só que depois de 1 ano 100.000? Hã? Você está entendendo? Às vezes a gente está chateado porque R$1.000 não chega. Deus está falando: meu filho, daqui a 1 ano tem 100.000 para a tua conta. Amém, Jesus? Então isso daqui é a palavra de Deus, queridos. É Deus que está falando isso com a gente. Eu não sei com quem está acontecendo isso. Que talvez você está preocupado e lamentando e chorando e com raiva de Deus até por causa dos R$1.000 que não chega hoje. Deus está falando: meu filho, se eu quisesse te dar 1.000, eu te dava agora, mas eu estou preparando 100.000, só que é daqui a 1 ano. Estou te preparando. Amém? Então o José sai para ser o governador. Existem peças que ainda não foram formadas. Por isso que às vezes não está acontecendo. Mas Deus está formando as peças. Segundo Samuel, capítulo 2. Você sabe que o Davi, ele foi ungido a rei. Sabe quantos anos Davi tinha sido ungido? Aproximadamente 17 anos. Então com 17 anos, o Davi é ungido rei de Israel. Coloca o azeite, 17. Mas com quantos anos Davi assumiu o reino? Quem lembra? Quanto? 30. Então ele é ungido com 17, mais 13 anos, depois de 13 anos que ele começa a reinar. Deus estava preparando ele. E o interessante é que o rei nessa época era o Saul, que tinha desobedecido a Deus. Então o Davi só seria rei depois que ele morresse, que o Saul morresse. Isso foi um dos motivos desses 13 anos de preparação. E quando o Saul morre, sabe o que o Davi faz? Vai perguntar para Deus: Deus, e agora? Vou reinar ou não vou? Morreu ontem, o Saul morreu. Capítulo 2, versículo 1, olha só. E sucedeu depois disso, depois da morte do rei, acabou de morrer, o Davi foi orar. Agora eu vou lá reinar em Jerusalém. Já sou ungido há 13 anos que eu estou ungido. Aí o Davi pergunta: subirei a alguma da cidade de Judá? Disse-lhe o Senhor: sobe. Para onde, Deus? Para Hebrom. Diga Hebrom. Nesse tempo aqui, o reino de Israel são 12 tribos. Existem 12 tribos.
que juntas formam o povo de Deus, os 12 tribos de Israel. Só que nesse tempo havia uma divisão. 10 estavam de um lado, que era o que chamava Israel, e 2 estavam do outro lado. Houve uma divisão. Judá e Benjamim estavam de um lado, formando um reino menor, e do outro lado as 10 outras cidades, as 10 outras tribos. O Davi, então, quando Saul morre, ele é enviado para menor, Judá, para reinar sobre Judá e Benjamim, sobre 2. Só que ele foi ungido para reinar sobre 2 ou sobre todos os 12? Sobre 12. Só que Deus manda, primeiro você reina diante de 2. Você tem capacidade de reinar sobre 12, mas você vai começar a reinar sobre 2. E ele então reina em Judá, em Hebrom, Judá e Benjamim, esses 2 tribos, 7 anos e meio. Durante 7 anos e meio ele fica ali. No capítulo 5, versículo 4, olha só. 5:4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Quanto tempo ele reinou? 40. Olha agora o 5. Versículo 5. Em Hebrom reinou sobre Judá quanto tempo? 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 37 anos sobre todos os 12. Sobre Israel, que representava 10, e sobre Judá, que tinha Judá e Benjamim. E juntou 12. Então Deus manda, primeiro você vai reinar sobre 2, 7 anos aqui, e depois você vai ficar 33 anos reinando sobre tudo. Estou te preparando. Talvez hoje você está reinando sobre 2, só que você tem capacidade para reinar sobre 12. Não se apresse. Logo, logo Deus vai te colocar sobre todos os 12 que Ele te prometeu. Não se apresse. Quando você menos esperar, de repente, Deus vai te colocar sobre 12. Você está reinando sobre 2. E esse 2, Deus fala a cada um aqui o que é. Você está reinando sobre 2. Só que você não é esses 2. Você não tem capacidade para reinar sobre 2. Deus te deu capacidade para reinar sobre 12. Só que você ainda está sobre 2. Só que Deus já te deu a capacidade. Continua fiel no 2. Logo, logo, de repente, você já vai estar diante de 12. O Davi então, ele reinou 7 anos e 6 meses sobre 2. E agora mais 33 anos sobre tudo, sobre os 12. Você já tem essa capacidade. E eu tenho algo interessante a falar. Em Atos 16, talvez hoje você está sob 2. E às vezes tem pessoas que podem se afastar de você, porque você está sob 2. Você é mais um. Você é pequeno. Você não tem tanta... A pessoa olha para você, não tem tanta capacidade. Se tivesse, estava em 12. Quem está entendendo aí? Mas você não tem que ficar pelo que as pessoas te olham, pelo que você sabe que você é. Se Deus falou que você é ungido para reinar sobre 12, não importa se hoje você está reinando sobre 2, importa quem você é. As pessoas te olham e veem, não, ela tem capacidade de 2, mas Deus te ungiu para 12. E pessoas se afastam. Aqui Paulo e Silas, eles estavam presos. Só que olha que interessante, 16. Atos 16. Eles estavam presos.
diz aqui: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então eles estavam presos. Mas olha o versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, continuavam adorando a Deus. Os outros presos escutavam. Olha o 26. E de repente, diga de repente. Interessante que Deus manda a libertação perto da meia-noite. Por que não mandou antes? Deus não é poderoso? Por que não mandou 10 da noite? Não é? Imagine que ele tenha sido preso 3 da tarde, 4, como diz aqui, nós acabamos de ler. Indo à oração, muitas vezes eles oravam a hora 9, 3 da tarde. Digamos que ele tivesse sido 5 da tarde, 18 horas preso. Por que que só foi... Deus manda a resposta só meia-noite? Porque demora. Não importa o quanto tempo demora, o importante é que o de repente vai acontecer. E talvez a situação que você está vivendo hoje, escute isso, você está vivendo perto da meia-noite já. Tem gente aqui que já está vivendo perto da meia-noite. Quem toma posse aí? Porque perto da meia-noite, o próximo passo é o de repente de Deus que vai se manifestar na sua vida. Tem gente aqui que já está vivendo perto da meia-noite na saúde, já está vivendo perto da meia-noite na família, na vida financeira. Você já está perto da meia-noite, significa que o de repente de Deus já está para acontecer. Eles estavam perto da meia-noite e de repente Deus manda um terremoto. Como eu comecei esse culto aqui falando, Deus demora para de repente fazer um milagre. Levante uma de suas mãos, eu profetizo sobre a tua vida. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Tem pessoas aqui nessa noite que estão já perto da meia-noite. Talvez você já estava pensando em desistir, pensando em parar, mas assim diz o Senhor: não pare, não desista, porque você está perto da meia-noite e o meu de repente já está para acontecer na tua vida. Eu creio nessa palavra. Você já está perto dessa meia-noite. O de repente de Deus já está chegando. E interessante que o de repente chega, o terremoto, 26. De repente sobreveio um grande terremoto, que o alicerce e o cárcere moveram. Lembra que eu te falei que quando você está preso, que quando você está reinando só em 2, tem gente que se afasta de você. Você está preso, você não tem nada a oferecer. Mas olha que bonito. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de quem? De Paulo, só de Paulo e de Silas? De quem?
Todos que estavam aonde? Longe de Paulo e Silas ou perto? Hã? A prisão de todos caíram por terra. Todos que estavam longe ou todos que estavam perto? Perto. Quando de repente de Deus se manifestar, todos que estiverem perto de você serão abençoados. Diga glória a Deus. Então deixa se afastar. Quem está se afastando de você, deixa. Um a menos que não vai viver o que você vai viver. Amém? E quem estava perto dele, todos que estavam perto foram abençoados. Todos que estão perto de você serão abençoados. E eu termino aqui, Nós temos que tomar cuidado, porque quando algo demora, para a gente não perder esse de repente de Deus que está para acontecer. Em 1 Samuel capítulo 10, aquele mesmo rei Saul, ele foi ungido a rei. Aqui eu volto à história. O Saul foi rei, foi ungido rei. Olha que tremendo isso aqui. 1 Samuel 10, versículo 1. Então tomou Samuel, o rei Saul foi ungido. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse: porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre sua herdade. Então aqui o profeta Samuel unge, não, o Davi foi depois. Agora eu voltei à história para pegar uma informação final aqui. O Samuel unge Saul. Saul, você vai ser o rei de Israel a partir de hoje. Ungiu e deu uma ordem, deu uma direção. Versículo 6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles, e te mudarás em outro homem. Versículo 7. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faze o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. 8. Preste atenção agora. Ele acaba de ser ungido. E o profeta dá uma direção para ele. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal. Ô Saul, vai para Gilgal, porque tem algo que vai acontecer lá. Vai para Gilgal, e eis que eu vou até lá depois, para sacrificar holocaustos e para oferecer oferta pacífica. Ali, quantos dias ele tinha que esperar? 7 dias você vai esperar até que eu venha. Então aqui o profeta está falando: eu vou até lá. E ele era sacerdote também, o Samuel. Ele era profeta e sacerdote. Só o sacerdote podia oferecer ofertas, incensos ao Senhor. O rei não. O rei não podia fazer isso. O rei tinha outra função. Então ele unge o rei e fala: o rei, vai para Gilgal, daqui 7 dias eu vou chegar e eu vou oferecer, porque eu sou profeta e sacerdote, vou oferecer a Deus uma oferta para confirmar o teu reinado. Aí o Saul foi lá para Gilgal, esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Ficou esperando e Samuel não chegou. E para terminar, olha só, no capítulo 13, cuidado para você não perder também a tua bênção. Olha o que diz aqui, 1 Samuel 13, versículo 8. Versículo 8. 1 Samuel 13, 8. Olha só, ele esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. O que Saul fez? Mas ele podia. Ele era rei. Rei não podia fazer isso. Quem podia fazer era o sacerdote. Ele esperou 7. Estava demorando. Só que o que nós aprendemos? Deus demora para fazer algo de repente. Cuidado para você não tomar uma atitude errada. Talvez você já está pertinho do de repente.
Você já está perto da meia-noite. Você já está pertinho do seu de repente. Ah, não vou esperar mais não. Você tomou uma atitude que não devia tomar. Desiste, faz algo que não devia. Foi o que aconteceu com ele. Quando ele toma atitude, oferece o que não devia oferecer, de repente acontece. Versículo 10. De repente, olha só, e sucedeu que, acontecendo ele, acabando de oferecer o holocausto, a gente podia colocar aqui, ó, de repente. A gente pode colocar ali, depois daquela vírgula. De repente, Samuel chega. Era só esperar mais um pouquinho, que o de repente ia acontecer. E ele não soube esperar. Tem área da nossa vida que nós já estamos bem pertinho do de repente, e a vontade de parar é grande, e a vontade de desistir é grande, porque nós estamos perto do de repente. Você entendeu? Chega Samuel e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Versículo 11. Então disse Samuel: que fizeste? Que loucura! Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados. Os filisteus já tinham juntado em Miquimás. 12. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não o quê? Olha o que o Saul fala. Eu tomei atitude e eu nem orei. Para que orar? Para errar. E nem orei. Forcei-me a oferecer o holocausto. 13. Então disse Samuel: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque, olha agora, faltava um minuto, era de repente, já ia acontecer. O Senhor teria confirmado o teu reino de Israel para sempre. Perdeu o de repente de Deus. E o versículo 14, para terminar: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o Senhor ordenou. Você não esperou de repente. Você já estava pertinho do de repente, só que você tomou uma atitude errada. E Deus está falando: já escolhi outro para tomar posse daquilo que era para você, porque você não soube esperar. Amém? Interessante aqui, antes da gente orar, olha que interessante. Quando ele erra aqui, sabe quantos anos esse Saul reinou? 40. Ficou 40 anos ainda. Depois morreu. O Davi, ele assume o lugar com 30. Tem alguma coisa que não está batendo aqui, não é? Hã? Eu já falei um disso aqui, né? Ó, deixa eu ver, se eu explicar aqui, acho que fica melhor. Aqui é o todo num ano, ó. 1, 2, 3, até aqui, 40 anos. Ele reinou até aqui. Só que o Davi nasceu quando ele estava com 10, reinando 10 anos, ó. Aqui que ele erra. Aí Deus fala: já escolhi outro. Depois de 10 anos, Davi nasce. Depois de 10 anos desse texto. Você entendeu? Aqui ele fala: o que está dizendo ali? O Senhor já tem ordenado, ó, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o coração, o seu coração. Deus já tem escolhido alguém para o teu lugar. Só que o Davi nasce daqui 10 anos. Quem entendeu aí? Pastor, rolou tudo na minha cabeça. Hã? Ó, já tem outro para entrar no teu lugar. Só que esse outro nasce 10 anos depois. Por quê? Porque quando ele tinha 30, que ele entrou no lugar, e esse ficou 40. O que isso significa, pastor?
que o Davi, ele não existia ainda. Só que Deus já estava enxergando ele. Tem coisas que não estamos enxergando ainda, mas Deus já preparou para nós. Fique de pé que nós vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, nós tomamos posse dessa bênção. Pai, o Senhor é um Deus que opera. Às vezes demora, mas opera de repente. Demora na nossa ótica, na nossa visão, Deus. Porque nós aprendemos hoje que muitas vezes Deus está nos preparando. Então peça para Deus te preparar. Diga a Deus, me prepara mesmo. Se eu não tenho ainda estrutura, eu vou perder a bênção, Pai, como o filho pródigo. Então, Deus, pode demorar um pouquinho mais, mas que o Senhor me prepare, Deus, para quando eu receber a minha bênção, eu não venha perder mais. Existe um processo. Você está vivendo um processo, e depois desse processo, se prepare que de repente vai acontecer algo. De repente, Paulo e Silas de repente foram libertos. Pessoas que estão perto de você, quando aparentemente você não tem nada a oferecer, elas serão abençoadas. Nós aprendemos hoje que Davi foi preparado para reinar sobre 12, mas antes ele estava reinando sobre 2 somente. Talvez hoje você está reinando sobre 2, mas você já tem capacidade para reinar sobre 12. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra e não se diminua. Se hoje você está numa posição inferior, se prepare. Você já tem capacidade para uma posição maior. O teu tempo vai chegar, a tua hora vai chegar, o de repente de Deus vai chegar na tua vida. Não desista, não tome atitude precipitada como Saul. Fica firme, meu irmão, minha irmã. Deus já está trabalhando em teu favor. Eu abençoo todas as áreas da tua vida. Eu abençoo a tua saúde, a tua família, a tua vida financeira. E eu declaro que o de repente de Deus vai acontecer na tua vida. E tudo atrapalho, tudo que tem se levantado para te enfraquecer, para te desanimar, eu repreendo agora, meu querido, minha querida. Tudo que tem te enfraquecido, diga: sai da minha vida. Toda fraqueza, todo cansaço, todo desânimo, toda obstrução, toda obra maligna que tem se levantado contra a minha vida, toda doença vai embora, todo mal vai embora, toda obra do diabo sai agora em nome de Jesus. Receba a força de Deus e se prepare para viver o de repente de Deus. Você já está perto do de repente que vai acontecer. De repente, em nome de Jesus, louve ao Senhor. Aleluia. Tá chorando porque se você tem Deus que cuidar de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá chorando porque se você tem Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você vem, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, não chore, e
que cuida de você não dorme. Levanta. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, que cuida de você não dorme. Não, não, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai Deus passar. mandou te dizer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai Pai, passar. nós te agradecemos, Senhor, por esse culto maravilhoso. O teu povo sai cheio da tua presença, com a palavra nos corações, para viver essa palavra ministrada. Em nome de Jesus, leva o teu povo em paz e segurança. Traga o teu povo no domingo do avivamento. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Todos que creem digam amém e aplaudam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem foi abençoado diga amém. Deus abençoe vocês, queridos. Vão com Deus. Até domingo, em nome de Jesus. Mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu